Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Acredito que a grande maioria de vocês ainda não me conhece. Sou o professor Wallace, como vocês podem ver. Sou professor de Biologia, professor de Ciências do Colégio Antares, e para o 7º ano. Eu dou aula basicamente somente na sede Fátima. Então, acredito que a grande maioria das turmas ainda eu não tive a oportunidade de ter um contato mais próximo, de dar aula para vocês. Então, a partir dessa nossa aula de hoje, a gente vai ter esses encontros, beleza? Espero que seja uma experiência bacana para todos nós. Espero que a gente aprenda de forma bem interessante, de forma leve. Espero que aqui seja o momento de vocês realmente tirar as dúvidas no que se refere, esses próximos capítulos que a gente vai estudar. Se a gente recapitular tudo que vocês viram até agora no 7º ano, vocês perceberam que os nossos conhecimentos eles foram mais direcionados aos aspectos do meio ambiente. A gente estudou o ecossistema, estudou os diversos biomas do planeta, estudou os biomas relacionados ao nosso país, as principais características. A gente estudou medidas relacionadas como a gente pode proteger esse meio ambiente. E agora, se vocês perceberem, a gente vai dar um pouquinho, vai modificar um pouco a nossa forma de estudar a ciência. A gente vai entender a partir do capítulo 3 as leis universais, as leis da ciência que regem basicamente todos os seres vivos. Então começamos o capítulo 3 falando do que seja uma das coisas mais fundamentais para a ciência, que é o próprio movimento, a formação de movimentos. Se vocês observarem, todo ser vivo, todo objeto, basicamente, todos os seres vivos, eles estão em constante movimento. Então a gente vai entender como é que esse movimento ele é realizado a partir da força. Beleza? Quando você olha para essa foto, claramente o aspecto do rosto desse indivíduo nos mostra que ele está gastando muita energia realizando força para levantar esse peso. Então, ele está utilizando força para realizar um tipo de trabalho, para realizar um tipo de movimento. Então, esse capítulo a gente vai entender muito o que seria essa força aplicada em objetos para que eles possam se mover. Beleza, galera? Então, aqui a gente tem uma imagem, a imagem está estática, é uma imagem parada, mas se você observar, esse tenista, ele está realizando um movimento, ele está utilizando uma força através da raquete para bater nessa bola, e aí, através dessa força ele consegue utilizar essa energia da força para propiciar o movimento dessa bola em direção ao objetivo dele. A mesma coisa no futebol. Você utiliza o movimento, você utiliza a sua própria força em direção a um determinado objeto, como no caso a bola, para que ela adquira movimento. Então percebam como está totalmente interligado. Força e movimento. Para que eu tenha que realizar movimentos, eu tenho que necessariamente aplicar força em determinados objetos. Tudo bem, gente? Então, se a gente vai falar de movimento, a gente tem que associar com a utilização de força nesses objetos. Beleza? E o que é necessário para colocar um determinado objeto em movimento? Será que esse objeto que está parado, certo? Em cima de uma mesa, ele vai se movimentar por conta própria? Certo? Qualquer objetinho que está parado ali em cima da mesa, em qualquer superfície, ele vai se movimentar por conta própria? Não. A gente tem que entender que na natureza, para você
propiciar o movimento de determinado objeto, você tem que atuar sobre ele. De que forma você gera movimento em determinado objeto, em um determinado corpo? Através da utilização da força. Então, gente, quando eu falo de movimentação, quando eu falo de movimentação de objetos, vamos aqui lembrar comigo, eu tenho que utilizar uma força. Beleza? Alguma dúvida até então? Alguma pergunta? Não, né? A gente vai utilizar muito o termo objeto ou corpo, viu, pessoal? Mas o corpo não necessariamente significa que é um corpo de um ser humano. Qualquer substância ou qualquer objeto material, na física, nas leis da natureza, ela é chamada de objeto. Um apagador é um objeto, é um corpo. Um pincel, ele é um corpo, tá certo? Um celular, ele é um corpo. Ele é uma substância, ele é um material de uma quantidade limitada. Então, a gente vai escutar muito esse termo de corpo, das aplicações de força nesse corpo para a realização de movimentos. Tudo bem, galera? Vamos observar aqui os primeiros exemplos, né, de atuação de força para realizar movimento. A gente tem aqui uma situação, ó, representada pelo tipo 1. Eu tenho um cubo de gelo, belezinha. Esse cubo de gelo está em repouso. Se ele não está sofrendo nenhuma interferência externa, se não tem ninguém empurrando ele, tá certo? Ele tende a se manter em repouso. Ele tende a ficar paradinho ali. Olha aqui a situação 1. Se eu coloco esse cubo de gelo em uma superfície, vamos dizer que no chão, um chão rugoso, cheio de pedrinhas, você pode dar uma batidinha nele, esse cubo de gelo ele vai se mover. Mas devido às características da superfície, ele não vai se mover tanto. Ele vai se mover, mas em um determinado momento ele vai parar. Vamos imaginar aqui uma outra situação. A situação do tipo 2, no qual eu coloco o cubo de gelo em uma superfície lisa, tá certo? Um chão liso pode ser de cerâmica, e aí eu dou uma batidinha nele, eu vou exercer uma força sobre esse cubo de gelo. Vocês concordam comigo que ele vai ter uma liberdade maior de se movimentar do que em relação àquele cubo de gelo que estava sobre uma superfície mais caraquenta, mais rugosa, beleza? Então, vamos aqui, por último, a situação do tipo 3. Se eu colocar esse cubo de gelo em um ambiente, em uma superfície que já está úmida, que já está com água, vocês concordam que a força que eu exercer, ó, essa batidinha que eu der no cubo de gelo, ele vai se movimentar, ele vai conseguir, né, atingir um espaço bem maior do que nas outras duas situações anteriores. Por que que quando eu bato no cubo de gelo, ele tende a parar, pessoal? Por que que ele não vai se movimentar a vida toda a partir da força que eu coloquei? A gente vai entender que, mediante esse movimento realizado, a partir da força que eu utilizei, por que que ele vai parar? Porque tem outras forças que vão estar atuando, né, freando o seu movimento. A gente vai entender todas essas forças que estão atuando. Assim como eu tenho uma força que é responsável por dar movimento ao cubo de gelo, eu também vou ter forças atuando para frear o movimento desse cubo de gelo. Então, isso é característico não só para o cubo de gelo, pode ser para uma caixa, pode ser para o seu guarda-roupa ali que você está tentando afastar, para qualquer tipo de objeto. Você observa que no nosso planeta, se você exercer uma determinada força sobre um objeto, ele vai tender a parar. Em algum momento, ele tende a parar. Por que que ele tende a parar? Porque tem outras forças atuando, freando esse objeto. Beleza? Então, gente, o que que a gente pode perceber? Que esse gelo ele foi freado por algum tipo de força. Assim como eu tenho uma força
que gera movimento nele, eu tenho uma força responsável por frear. Então, o que a gente tem que imaginar é que nem todas as forças elas são aplicadas para realizar movimento. Eu posso muito bem vem uma bicicleta na minha direção, ela vem com um determinado tipo de força, mas aí eu posso frear ela utilizando a minha força, né? Eu posso parar a bicicleta através da minha força que eu utilizei com a mão. Então, eu tenho uma força que gera movimento, assim também como eu tenho forças que podem pausar ou parar esse movimento. A Gina está perguntando se o vento é uma força. Sim. O vento é uma força porque ele é o quê? Quando eu falo de força, a gente fala de movimento de substâncias, de partículas. Se a gente imaginar o conteúdo do vento, ele não é feito de gás. Então, por que esse gás está se movimentando? Porque em algum momento ele recebeu forças da natureza. Sempre vocês vão ter que associar. Se você vê movimento, obrigatoriamente ele sofreu algum tipo de força para ele se movimentar. Qualquer objeto da nossa natureza. Não tem como um objeto ele se mover por conta própria. A gente vai entender isso justamente nas primeiras leis de Newton, de Galileu, tá certo? Que é justamente sobre essa questão de movimento de inércia. Wallace, o Luiz Heitor não entendeu a parte de parar uma força. Pronto. A gente imagina que uma força sempre é isso, né? Eu estou aqui, pego o pincel, estou exercendo uma força sobre o pincel, tá certo? E ele está se movimentando. Mas aí, se o pincel vier contra mim e eu segurar ele, eu estou exercendo uma força para frear esse movimento. Então, eu tenho tanto forças que realizam movimento, assim como eu posso exercer uma força para parar ou para frear o movimento. Vamos imaginar aqui um carro que vai em direção, aí sem querer ele pega e bate numa parede, certo? Bate no muro. Além da força que o carro exerceu no muro, o muro também exerceu uma força no carro para frear ele, para parar o movimento. Então, o que a gente tem que associar é que nem toda força, obrigatoriamente, a função dela é gerar movimento. Eu também tenho forças que vão frear esse movimento. É o caso do gelo. O gelo não parou? É porque eu tenho forças atuando para que ele desacelere, para que ele pare em determinado momento. A gente vai entender todas essas forças, a gente vai falar de forças da gravidade, tá certo? Wallace, primeiramente, né, bom dia para você que eu não dei, seja bem-vindo à nossa turma. Essa turma aqui é maravilhosa, certo? São super participantes, viu? Já disseram aqui um oi para você. Oi para todo mundo. Bom, o Davi, ele já, na aula anterior, né, na semana retrasada, eles viram esse conteúdo, né, mais ou menos, a André entrou e ele coloca assim: já faz dias que eu ainda não entendo a frase. Para cada ação tem uma reação. Pronto. Igual, né? A gente vai já chegar nisso. Isso aí é embasado num dos maiores cientistas de todos os tempos, que é Isaac Newton, né? Então ele fez a proposição das 3 leis que a gente mais utiliza hoje, certo? O que seria isso? Vamos aqui pensar na primeira lei, que foi criada inicialmente por Galileu, certo? O que foi que Galileu falou? Ele falou que um corpo, se ele está em repouso, tá certo? Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. O repouso que eu estou falando não é dormindo, viu, pessoal? É um objeto que está parado. Se esse apagador, ele está aqui paradinho, se ele não sofrer nenhum tipo de influência externa, né, nenhuma força atuar sobre ele, ele tende a ficar paradinho. Isso é chamado de inércia. Vocês já devem ter escutado isso nas aulas anteriores, certo? Então, o que foi que Galileu primeiramente falou? Que um corpo que está em repouso,
ele tende a permanecer em repouso, se ele não sofrer alterações do meio externo. Que alterações são essas? A própria força. A força não tem a capacidade de gerar movimento? Da mesma forma que ele falou também que um corpo que está em movimento, tá certo? Ele tende a permanecer em movimento. Mas a gente vê isso no dia a dia? Será que se eu jogar esse apagador aqui, uma hora ele vai parar, não vai não? Mas por que ele vai parar? Porque ele está sofrendo interferências externas, forças contrárias a ele, que o forçam a frear, desacelerar e a parar. Mas se ele não sofresse nenhum tipo de força contrária, eu jogava esse apagador e ele ia passar o resto da vida dele se locomovendo, se movimentando. Baixar aqui mais. Ah, beleza. Então, gente, o que foi que Newton fez? Galileu foi muito importante. Ele foi uma das primeiras pessoas a aperfeiçoar o microscópio, um dos primeiros observadores dos astros, uma das primeiras pessoas a descobrirem outros planetas que estão presentes no nosso sistema solar. Tudo bem? E uma das coisas interessantes foi que ele falou justamente essa lei da inércia, que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Isso se ele não sofrer interferências externas, se não tiver nenhuma força contra ele. Olha que interessante. Aí posteriormente veio o Newton, tá certo? Um inglês muito conhecido, teve a oportunidade de estudar nas melhores faculdades, né, nas melhores universidades da época, considerado um gênio. Aí ele propôs 3 leis que são bastante interessantes. A primeira lei dele é basicamente essa que eu acabei de falar, a lei de Galileu, certo? Que é o princípio da inércia. A inércia é isso, a capacidade que um corpo tem de se manter em repouso, certo? Se ele não tiver interferências externas, ou a capacidade que ele tem de permanecer em movimento, também se ele não tiver interferências ou forças contrárias a eles. Isso é a primeira lei de Newton. Vamos lá aqui para a segunda. A segunda, ela fala justamente que eu posso alterar o movimento, tá certo? Aplicando forças. Por exemplo, a segunda lei de Newton, você observando aqui essa figura, eu posso movimentar esse carro, ele está paradinho aqui. Pela lei da inércia, ele tende a permanecer em repouso. Mas se eu pego e aplico uma força aqui nele, ó, eu estou aplicando uma força e obrigatoriamente eu posso gerar movimento a partir dessa força de aplicação. Então, a segunda lei de Newton, ele fala que mesmo o corpo estando em repouso, se eu aplicar uma força nele, eu posso gerar movimento, eu posso dar movimento a esse objeto. Não só o carro, mas como basicamente todos os objetos que a gente pode encontrar no dia a dia. Aí vem a terceira lei de Newton, que era a grande questão, a dúvida, que Davi, não é? Mas antes de você continuar, a Gina está perguntando assim, no caso do pincel, foi a força da sua mão que freou ele, né? Pronto. Pode ser 2 tipos de força. Eu posso utilizar a força para jogar, assim como se alguém jogar o pincel na minha direção, eu posso utilizar a minha própria força para frear. Então, a força ela pode ser utilizada tanto para realizar movimentos, quanto para frear determinado objeto. Certo? Terceira lei de Newton. Preste atenção. Essa lei ela fala, certo? O que é um princípio da ação e reação? É muito conhecida, é uma frase muito conhecida, mas que infelizmente nem todo mundo entende. O princípio da ação e reação significa que a mesma força que eu coloco em um objeto, esse objeto também retorna com a mesma intensidade de força para mim. É como se eu pegasse aqui essa régua, beleza? Estou batendo na minha mão.
A mesma força que eu apliquei na régua para bater na minha mão, eu estou retornando a mesma força na régua. Então, eu tenho dois sentidos diferentes de força. A força que a régua está aplicando na minha mão e a força de retorno que minha mão está aplicando na régua. A mesma coisa que acontece. Se um carro bate no muro, a mesma força que o carro exerce no muro, o muro também exerce nele. Não é à toa que ele fica todo amassado. Isso é a lei, né, do princípio de ação e reação. Se qualquer objeto que entra em contato com o outro, eles vão ter uma força de ação e assim também como ele recebe uma força de reação. Sempre vai ser assim. Se você pode observar aqui, o karateca, né, ele está tentando quebrar esses tijolos. Beleza? Quando ele quebra, por que ele sente essa dor, gente? Porque além da força que ele está utilizando para quebrar esses tijolos, a dor ela vem através da reação, da força de reação provocada com o tijolo. Então, além da força que ele está exercendo, ele também está recebendo uma outra força proveniente do tijolo. Então, toda ação tem uma reação na mesma intensidade. Perfeitamente. Perfeitamente. Toda ação ela vai ter uma espécie de força de reação da mesma intensidade. Isso aí é uma regra geral. Não tem como você aplicar uma força se você não receber, né, de forma retornável essa mesma força na mesma intensidade. Então essa é a terceira e grande lei de Isaac Newton. Podem perguntar, gente, porque isso aqui é conteúdo, um conteúdo mais delicado, um conteúdo mais novo. Então isso aqui é uma introdução à física, que vai ser muito importante para vocês nas próximas séries, no oitavo, no nono ano. Então a gente tem que ter uma base agora, pelo menos para entender essa questão de realização de movimento a partir da força. Podem tirar todas as dúvidas. O Davi também comenta, né? Ou seja, o corpo fica em repouso até uma força o movimentar. Perfeito, perfeito. Isso é a lei da inércia, certo? Eu estou paradinho aqui. Se não tiver nenhuma força atuando, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Eu só vou sair daqui se as forças musculares dos meus músculos propiciarem esse movimento. Da mesma forma, se você tiver um carro em movimento, por que ele vai parar? Ele pode parar porque o indivíduo freou, ele pode parar porque outras forças da natureza, como a própria gravidade, que a gente vai observar daqui a pouco, vão freando o carro. Mas se não tivesse nenhuma força atuando contra o movimento do carro, ele ia permanecer a vida toda em movimento, certo? Então ele tem uma liberdade de se movimentar, vamos dizer que eternamente, se ele não tiver nenhuma força atuando contra ele. Tipo um pula-pula, certo? Você pula, tem uma força para pular. E quando você cai, tem outra força que faz você cair? Vamos lá, vamos ver se eu entendi. O pula-pula é elástico, né? Você pula, tem uma força para pular. Certo. O que faz ele voltar de novo? Vamos ver, vamos tentar explicar as duas situações. Quando ele realiza aquele impulso, né, ele está exercendo uma força no elástico, e o elástico, terceira lei de Newton, como ele está realizando uma força, o elástico retorna com a mesma força que ele utilizou e impulsiona ele para cima, certo? E aí vamos dizer que ele já pulou, ele já está no ar, por que ele não continua voando pelo resto da vida? Porque ele tem uma força, chamada de força da gravidade, que atrai os corpos para o centro da Terra. Respondeu. Pronto, vento, gravidade. Porque se a gente não tivesse a força da gravidade, ele ia dar o pulinho dele ali, no pula-pula, pronto, ia sair voando até nunca mais parar. Mas a gente tem forças contrárias que
está puxando o corpo dele de volta, né, para a superfície do solo. Então, tanto para realizar o movimento, quanto para parar esse movimento, a gente precisa ter atuação de força. Beleza? Que bom, que bom. Que turma participativa. Adoro. Falar que todos os seres não vivos não conseguem se mexer sozinhos é falso, já que os próprios robôs podem se mover sem auxílio de seres vivos, já que pode ser programado para andar? Não. Vamos aqui. Qualquer objeto, qualquer corpo, independente de ser vivo ou não, se ele receber força, ele pode se locomover, realizar movimento. No caso de um robô, a gente sabe, não é um ser vivo, mas ele tem um circuito elétrico que promove força e dá a ele capacidade de se locomover, certo? Mas vocês concordam comigo que o robô, ele apresentou através de energia elétrica a capacidade de realizar força e se movimentar. Mas se esse robozinho não fosse ligado numa bateria, se esse robozinho não fosse ligado num circuito elétrico, vocês concordariam comigo que ele não teria capacidade de se locomover? Só se eu pegasse ele e jogasse. Certo? Mas o que dá vamos dizer, essa capacidade do robô se locomover, não é que é de forma só. O que dá essa capacidade dele se locomover é porque ele tem um sistema de circuito elétrico que consegue gerar força. Aí ele consegue mexer todos os seus membros, que a gente chama de um circuito elétrico, energia elétrica, tem a capacidade de gerar força e, consequentemente, movimento. Quando você liga um ventilador, ele não está se movimentando? Não é um ser vivo, mas como está conectado na energia, né, a energia elétrica consegue gerar força e, consequentemente, essa força gera movimento. Por isso que eu falo que o mundo, basicamente, ele atua através da interação e utilização de forças. Fala em força, a gente fala geralmente em movimento. Quando o carro bate em uma árvore, a força que o carro exerceu se volta para ele. Por isso ele quebra? Por isso que quebra. Se o carro não quebra, a árvore quebra, né? Justamente, é ação e reação. Por que existem forças que são necessárias para mover e também tem forças que elas vão atuar para amassar, para, vamos dizer que quebrar determinadas coisas, para frear. Então, a mesma força que o carro utilizou, né, aquela velocidade que ele estava naquele momento, quando ele bate numa árvore, quanto maior a velocidade, mais o carro vai ficar amassado. Por que ele vai ficar mais amassado? Porque a mesma força que ele bateu na árvore vai ser a mesma força que a árvore vai exercer sobre ele. Então, isso é a lei de ação e reação. O Felipe, na verdade, ele queria dizer força de outros seres vivos. O que seria força de outros seres vivos? Ah, sim! Do robô. Não, o robô não é ser vivo. Ele só se locomove. Vamos aqui. Programado. Vamos aqui. Por que o ser humano se locomove? A gente tem músculos, certo? E aí a gente consegue ter energia que a gente captura através dos alimentos. E essa energia, ela promove o quê? A realização dos movimentos musculares. É por isso que você conseguiu se levantar da sua cama hoje, você conseguiu tomar o seu café da manhã, porque você tem uma energia no seu corpo que consegue realizar movimentos. O robô, ele não se alimenta. Qual é o alimento do robô? É a energia elétrica. Você carrega ele numa bateria e tudo, mas a bateria fornece energia, fornece uma força, e a partir dessa força ele realiza movimentos, tá certo? Mas sempre vai, para realizar movimento, eu vou ter que ter necessariamente uma força.
Essa força tem várias fontes diferentes. Pode ser através de uma energia elétrica, pode ser uma força biológica, né, que no nosso caso é a contração e relaxamento muscular que gera esse movimento. Quando eu falo de força, pessoal, vamos prestar atenção aqui. A força, ela é uma grandeza vetorial. O que seria uma grandeza vetorial, hein, gente? Quando eu falo de força, você vai bater um pênalti, certo? Você está ali no final do campeonato, e aí você vai bater um pênalti, você está aqui frente a frente ao goleiro, e a bola está aqui perto do seu pé. Quando você vai pensar e calcular como é que você vai fazer esse gol, você só pensa na intensidade de força que você vai colocar, ou você vai pensar, eu vou usar essa força, mas eu vou bater no canto direito. Eu vou chutar, vamos dizer aqui, no alto da trave. Vocês perceberam que além da ideia da intensidade da força que eu vou utilizar, eu vou pensar também em que, gente? Eu vou pensar na direção dessa força, eu vou pensar no sentido dessa força. Se vai ser vertical, certo? Se vai ser horizontal, se essa bola vai para a esquerda, se essa bola vai para a direita. Então, quando eu falo de força, ela é uma grandeza vetorial. Ela não envolve apenas números, ela vai envolver também o quê? Ela vai envolver direção, ela vai envolver o sentido no qual eu vou utilizar essa força. Belezinha? Alguma dúvida sobre grandeza vetorial? Olha aqui, essas crianças estão todas aqui jogando vôlei, certo? Quando essa criança, vamos lá, vamos dizer que ele vai atacar aqui. Para ela atacar, ela vai ter que ter um conhecimento, eu vou utilizar força, mas para ela realizar o ponto aqui, ela tem que saber, além da intensidade que ela vai bater na bola, ela tem que saber a direção e o sentido no qual ela vai colocar a bola na quadra oposta. Ela não pode pensar só na intensidade. Por isso que a força é uma grandeza vetorial. Quando você pensa em força, você vai pensar na intensidade dela, certo? Você vai pensar na orientação dela, na direção, em vários aspectos diferentes. Como é que a gente define o que seria um vetor? Se eu falei que é uma grandeza vetorial, eu tenho que representar essa força através de alguns símbolos, tá certo? Então, tem várias unidades que são grandezas vetoriais. No caso da força... O Wallace. Oi. No caso de uma pessoa cadeirante, certo? Que não consegue mexer as pernas. Ela só sai do local com a cadeira de rodas. Então, ela faz a força no braço, certo? Perfeito. A cadeira de rodas também faz força? A cadeira de roda faz força no braço dela. Qualquer movimento, qualquer contato que gere força, isso é universal. Está botando uma força, né, em movimento rotatório, certo? Para mover a cadeira. A mesma força que ela exerce aqui, a roda também exerce no braço dela. Se não tivesse uma força oposta, o cadeirante ele não ia cansar nunca o braço dele. Por que ele pode cansar se ele passar horas e horas movimentando aquela cadeira de roda? Porque além da força que ele coloca para movimentar aquela cadeira, ele tem uma força oposta também atuando, que é a lei da ação e reação. Certo? Isso que gera, talvez, esse cansaço. Lembra da primeira fotinha que eu coloquei, o cara levantando um peso? Por que ele está fazendo tanto esforço, aquela careta dele? Ele está levantando um peso muito grande. Se não tivesse uma força contrária, ele levantaria aquilo ali muito tranquilo. Não é? Então, se ele está levantando 50 quilos, ele está botando força para levantar esses 50 quilos, mas também esses 50 quilos está exercendo uma força sobre o corpo dele. Por isso que o esforço é bem maior, porque você tem uma força de ação e automaticamente uma força de reação ao mesmo tempo. Lembrando, terceira lei de Newton. Beleza? É basicamente a direção da força. E o Newton
representa a medida da intensidade da força. Pronto. Então vocês já estão sabendo, que maravilha. Então, como a gente sabe que a força, ela não é só quantitativa, você já sabe que a unidade de força, né, de forma adiantada, a gente sabe que a medida de unidade de força ela é dada em Newton, né? Um Nzinho maiúsculo. Mas só a intensidade de força, ela nos diz muito a respeito dela? Não, como é uma grandeza vetorial, eu tenho que saber, ó, o sentido, a direção, para onde essa força está sendo direcionada. Então, quando eu falo de força, eu falo de uma grandeza vetorial. Como é que eu represento uma grandeza vetorial através de símbolo? Geralmente é uma linha reta, certo? Essa linha reta, ela pode ser... Aqui é o que, gente? Horizontal ou vertical? Ela pode ser horizontal, assim como pode ser vertical. Quando eu falo horizontal ou vertical, eu estou falando de quê? Da direção que a força está seguindo. E agora, quando eu falo de sentido? Quando eu falo de sentido, se eu colocar a pontinha da seta para cá, qual é o sentido aqui? O sentido é para direita. Se eu colocar a setinha aqui para baixo, qual é o sentido aqui? O sentido é para baixo. Então, vocês percebem que a força, além de eu falar da intensidade que eu vou estar atuando sobre ela, eu vou ter que dizer o quê? Eu vou ter que dizer a direção e vou ter que dizer o sentido. Tá bom, gente? Então, a força vetorial, uma grandeza vetorial, além da intensidade, a gente vai ter que representar ela através de vetor. Então, toda vida que eu colocar esse Fzinho, Fzão no caso, que é maiúsculo, e uma setinha em cima dele aqui, significa que eu estou tratando de uma grandeza, de uma força. Pode estar na diagonal também? Pode estar na diagonal ou oblíqua, mesma coisa, tá certo? O importante é dizer a direção e o sentido na qual ela está sendo aplicada. Na força tem quem faz uma ação. Exemplo, um homem vê um livro, aí o homem empurra o livro. Quem exerceu a ação foi o homem. Quem recebeu a ação foi o livro. Acontece isso? Não, aí já não tem envolvimento de força. Eu não consigo ver forças envolvidas nesse tipo de ação. No ato de você ler o livro, não necessariamente você está realizando força ou movimento. Não é? Eu estou falando mais de uma coisa cognitiva, não, uma coisa psicológica, né? É uma coisa mais imaginária. O ato de ler um livro, não necessariamente você está realizando força. E também... Ah, sim. Se empurrar o livro, beleza. Você gera uma força no livro, essa força pode gerar um movimento, né? E aí, por que esse livro vai parar com o tempo? Porque ele está recebendo forças contrárias, né? A força do solo, a força da gravidade vão parar o movimento desse livro. Mas o ato de ler, beleza, pessoal? O ato de ler ou de pensar não necessariamente significa que você vai ter forças envolvidas. Não significa que você vai ter ação e reação nesse tipo de fenômeno. Tudo ok? O ato de ler é um processo mais subjetivo. Mais subjetivo, né? E o empurrar é um processo motor. É um processo motor, justamente. Quando é cognitivo, talvez você vai ter movimentos, mas movimentos de impulsos nervosos, que não é tão quantitativo, ele não se aplica tanto como nesse caso das leis da física que a gente está falando aqui. Envolve outros mecanismos, envolve outro tipo de física. Entenderam, pessoal? Então... Tem uma curiosidade aqui. Ótimo. A gente aprende mais. Exercícios para ficarmos saudáveis. Num exercício, a força. Por que a força é tão importante para o nosso corpo?
Pronto, falou em exercício, falou em força. Por que a força é para ter saúde, por exemplo? Né? De que forma um exercício físico ele pode nos trazer saúde? Quando você está exercendo força, obrigatoriamente você está tendo o quê? Um gasto energético, certo? O que seria um problema de saúde? O que seria uma pessoa sedentária? Uma pessoa sedentária é aquela que tem acúmulo de energia através de gordura, certo? Quando você realiza uma força, a força ela tem que ter um gasto energético. De onde é que você vai tirar essa energia do seu corpo? Das células de gordura, né? Então você utiliza esse excesso de gordura do seu corpo, transforma ele em energia e essa energia é utilizada para realizar o movimento. Por isso que é bom você relacionar o movimento de uma atividade física, não é, com esse gasto energético. A aplicação de força ela é saudável porque você gasta energia. Então, dependendo do peso do objeto, requer mais força para movimentar, né? Por exemplo, um objeto leve requer menos força do que um objeto pesado. Justamente. A intensidade, por exemplo, a intensidade de eu mover um mouse, a intensidade de força que eu tenho que colocar para mover um mouse por 10 metros, é menor do que a intensidade de força de eu mover esses dois puffs aqui, essas duas almofadas. Porque você tem um peso maior. Você vai exigir uma quantidade ou intensidade de força maior. Se a intensidade de força é maior, o gasto energético ele também vai ser maior. E você tem que tirar o quê? Energia do seu corpo. Das reservas energéticas que tem no seu corpo. Então a gente tem várias reservas energéticas. Beleza? E aqui é como eu falei. A gente tem a direção que pode ser horizontal, vertical, pode ser, né, uma direção diagonal. E o sentido é para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Isso são as grandezas vetoriais. Então a gente vai ver muita questão envolvendo, né, a força relacionada a esses vetores. Toda vida que eu colocar esse Fzão, ele vai estar associado aqui com o vetor, com a direção no qual eu estou aplicando essa força. Wallace, gravidade e vento são forças. Quer dizer que a gente nunca vai estar 100% em repouso? Usando a Graziella. O que é a definição de repouso? Definição de repouso é a ausência de movimento, certo? Eu posso estar totalmente em repouso, sofrendo só a ação da gravidade, tá certo? O contrário de repouso é movimento. Se eu não estou em movimento, obrigatoriamente eu estou em estado de repouso. Mas vamos dizer que a força do vento é tão grande, se está num lugar que a força do vento é tão grande, que pode te gerar um movimento. Ele pode vencer essa sua capacidade do seu corpo ficar em repouso, certo? Mas tem que ser uma força de vento que ela consiga vencer o seu estado de inércia, que é aquela capacidade que eu falei, que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E no caso da gravidade, tem lugares do universo que não tem gravidade? Tem. Se você sair da órbita do nosso planeta Terra, a gente não tem mais interferência da gravidade. Então, se eu sair da órbita do nosso planeta e jogar esse pincel, aí pronto, ele vai percorrer a vida toda, ele vai se movimentar a vida toda, porque ele não está mais sofrendo nenhum tipo de força. A gravidade não está mais freando ele. Então, ele tem liberdade a continuar o seu estado de movimento, né? Porque ele não tem interferências externas. A direção pode ser para cima e para baixo? Ao mesmo tempo, a direção pode ser até aqui, ó. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Uma pessoa em o sentido, no caso, né? Wallace, uma pessoa em coma, ela não exerce força? Uma pessoa em coma? Em coma. Exerce, por menor que seja, ela deve tem contrações musculares, que são tipo de força, ela não vai conseguir se locomover de forma tão eficiente como uma pessoa que tem todos os membros ativos. Mas uma pessoa em coma, ela pode piscar o olho, não pode? Piscar o olho não é um movimento? Você tem músculos atuando, está gerando força e está realizando um movimento. Agora a questão é que
os movimentos são mais limitados. Beleza, gente? Mas, por menor que seja a força, ela pode gerar movimento. Ela pode gerar deslocamento. Tudo bem, pessoal? Acredito que a gente começa, né? A gente tem mais 2 aulas aí na nessa quinta-feira, nas 2 primeiras aulas, e a gente vai começar a resolver alguns exercícios para tirar, né, para esclarecer bem isso aqui. De que forma a gente pode resolver exercícios que tenham relação com a força. Perguntaram aqui também, Wallace, o que é o trabalho na física? Pronto. O trabalho, será que todo trabalho, o trabalho está intimamente relacionado com a força? Só que existe, assim, aplicação da força que gera trabalho. Trabalho está relacionado com movimento. Será que toda força que eu aplicar em um objeto, ele vai gerar movimento? Se eu colocar 3 crianças aqui para empurrar um carro que está ali no prego, certo? Um carro que quebrou. Elas vão exercer força, muita força. Mas se for um carro pesado, ele vai sair, ele vai conseguir se deslocar? Não. Então, preste atenção que quando a gente for falar de trabalho, eu vou ter que ter uma relação de força e, obrigatoriamente, essa força vai ter que gerar movimento. Eu posso passar o dia todo me esforçando para levantar um guarda-roupa e não conseguir. Eu utilizei força? Utilizei. Mas o guarda-roupa realizou o movimento? Ele se deslocou? Não. Então, eu tenho a atuação de uma força, mas sim a realização de trabalho. Beleza? A gente vai ver perfeitamente essa questão de trabalho, a relação de força e trabalho. Que para você ter um trabalho, você tem que direcionar através da força, você tem que dar energia a esse objeto, e a partir dessa energia que você direciona para esse objeto, ele vai ter a capacidade de se locomover. Mas nem sempre a força ela é acompanhada com o deslocamento.